maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Muitas vezes as pessoas falam: o inimigo veio ao meu encontro, o inimigo fez isso, o inimigo fez aquilo. Não, o inimigo não fez isso. Foi você, com a tua vontade, que permitiu que isso acontecesse. O radical é doideira, é pra maluco. Mas o maluco quer ser usado por Deus. Sim. Que quer mudar a história não só da sua vida, mas de outras vidas. O que é ser radical? Tá atrás da nossa camisa e amar com o amor de Jesus é possível. Meu irmão, Deus não é dono de agência de automóvel para te dar carro. Deus não é dono de imobiliária para te dar casa. Busque a Deus para que você tenha Deus na sua vida. Se você busca Cristo para ter algo, meu irmão, tá no caminho errado. Tá no ar o Radical Cast. Tem radical aí? Eu sou o Firmo, casado para sempre com a Mayara. E eu sou a Mayara, casada pra sempre com o Firmo. E hoje nós temos a presença ilustre daquele que é nosso pastor de comunidade. Pastor Décio. Que honra ter aqui sua presença aqui hoje. Saiba que desde o início a gente já ansiava muito por isso. Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo. Amém, eu agradeço a vocês. Eu tô muito feliz que o Radical é minha família, né? Radical é a nossa família, então a felicidade é imensa e o prazer é meu estar aqui. Pastor, o senhor fez o Radical lá nos primórdios, né? Em 2014, não é? Eu acho que foi o segundo ou terceiro Radical. É, Foi o da chuva? Que choveu Não, muito. foi o depois. Então foi o terceiro. Quem fez o da chuva foi o Matheus, o meu filho. Fez junto comigo. Então, faz tempo que o senhor está no projeto. Você consegue lembrar como foi a sua experiência no projeto? O que o senhor sentiu estando lá? No início, uma revolta. Quem falar que não sentiu isso é mentira, tá? Mas depois Deus falou comigo tremendamente no processo da caminhada do Radical. E teve um dos momentos que marcou a minha vida, foi quando Deus falou comigo do meu chamado pastoral. Eu já tinha 3 anos como pastor e questionava a Deus em relação ao meu chamado, né? Chegar para Deus: pô, Senhor, eu sou chamado mesmo para ser pastor, logo eu, cara. E eu conversando com Deus, eu falava para Deus que eu oro a Deus porque eu busco a Deus uma intimidade com Ele. Então eu falo como eu falo com meu pai, né? Dentro do respeito, claro, que eu não sou maluco. Eu chegar e falar assim: Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar, Senhor? Por que tu me trouxe aqui? Propósito tem. E qual é o propósito? E no final do sábado, Deus falou comigo. Aí eu vou falar que nem o Marcelinho, eu não posso falar do Radical que eu choro. Eu vi o do Marcelinho aqui, o Marcelinho falou isso, né? Eu não posso falar do Radical que eu me emociono. Então foi um momento de bênção na minha vida, de olhar assim e falar: Senhor, Deus falar comigo no profundo, na intimidade, sobre o meu chamado. E desde que eu entrei no Radical, eu deixei depois da pandemia, fui 2 vezes e vou voltar em nome de Jesus por causa da saúde. Mas eu glorifico a Deus porque, olha, eu tive tanta experiência no Radical, boas, algumas ruins, mas prevalece a presença do Senhor na nossa vida, né? Milagres de Deus acontecendo, coisas tremendas, né? Criando amizades profundas, raízes profundas de amizade. Que outro dia eu estava no shopping, alguns anos atrás, no Nova América, e eu fui entrando e um rapaz me chamou e falou: pastor, ô pastor. Eu falei: eu vou olhar, deve ter mais pastores aqui, né? Ô, do Radical. Aí eu parei e olhei. E o cara me chamou e apresentou a família dele, que estava destruída antes do Radical. E foi constituída depois do Radical. Restituída, né, depois do Radical. E quando ele falou aquilo, tinha umas pessoas do lado. E ele falou assim: olha, Deus usa essas pessoas para mudar a nossa história. E isso marcou minha vida. E dali eu falei: agora eu vou me dedicar ao máximo.
né? Eu estava conversando ali fora com um rapaz, nós levamos quase já 300 a 400 pessoas a fazer o radical. Uou, Nossa. caramba. Só da Igreja Batista Central de Olaria foram mais de 150 pessoas da minha época de igreja, Aham. né? Fora as outras pessoas que foi o pastorei Manguinhos, as pessoas de Manguinhos foram, né? E levamos bastante pessoas ao radical, porque eu acho que o radical é uma ferramenta de mudança de vida. Se você estiver ligado com Deus e quiser realmente ser mudado, porque só muda quem quer ser mudado, né? Com certeza. Desculpa falar pampa, né? Ah, Nada, é pra falar é mesmo. isso. Mas dessas experiências que você teve ali no Radical, você consegue lembrar algo que despertou no seu coração? Posso ser sincero? Sim. No último, como eu falei, no primeiro dia que nós no sábado, no segundo dia do Radical, primeira sexta-feira, o último momento que nós passamos no Radical. Deus chegou para mim, eu te chamei para isso, te chamei para você. Eu desistindo do ministério, Deus falou, olha para trás. Olha de onde que tu saiu agora. Foi dali que eu te tirei. Você não caminhou com algumas pessoas ali? Eu falei, sim, Senhor. Eu escutando a voz de Deus, irmãos, acredite ou não acredite. E ele falando para mim, eu te chamei para ir. Para tirar aquelas pessoas dali. Para você levantar e guiar pessoas assim. Cara, aquilo foi para mim, entrou no meu coração, rasgando tudo dentro de mim. Eu não conseguia andar. Eu lembro que era o Coroca, que era o... E eu tava ali parado e ele, não toca nele não, deixa ele aí, cara. Eu parado ali, daqui a pouco eu comecei a caminhar. E Deus falando no meu coração. Eu tava todo anestesiado, sabe como é que você tá anestesiado? Eu fiquei anestesiado. Essa foi a marca do Radical na minha vida. Eu falei, Senhor, tô aqui para fazer a tua obra, né? Isso que marcou demais a minha vida. Com certeza, acho que de todos nós, né? Sim. E o Senhor compartilhou com a gente que gosta muito daquele versículo, né? Que é necessário que ele cresça e eu diminua, que está em 1 João 3,30. Como a gente consegue viver isso, de fato, na vida? É difícil. É complicado porque a gente vai lá para Galatas 2, 19 e 20. Né? Já estou crucificado. Não. Eu pela lei estou morto para a lei para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, como minha mãe entregou a si mesmo por mim. É complicado você negar a si mesmo. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Muitas vezes as pessoas falam, o inimigo veio ao meu encontro, o inimigo fez isso, o inimigo fez aquilo. Não, o inimigo não fez isso. Foi você, com a tua vontade, que permitiu que isso acontecesse. Entendeu? Quando a gente fala é necessário que ele cresça e eu diminua, a gente está falando, Pai, eu sou teu. Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, versículo 5, que a capacidade não vem de nós, mas é Deus que nos capacita, porque a letra mata e o espírito vivifica. Né? A capacidade vem de Deus para nossas vidas. Muitas vezes no ministério a gente para a hora e fala, Senhor, como nós vamos resolver essa situação? Muitas vezes eu tentava resolver da minha forma. De uns anos para cá, a gente vai pegando uma certa experiência, que eu tenho alguns amigos de ministério que têm 86 anos, 90 anos, 92, né? E essas pessoas que eu vou buscar para, pô, me ajuda aí, cara. O que eu vou fazer? Aí eles falam, busque a Deus, ajoelhe. Teve um pastor que falou comigo, tá com problema? Tá, tu já botou pro teu pai esse problema? Eu falei, vou colocar. Ajoelha, ora o pai, que o pai vai dar solução, cara. Tranquiliza teu coração. Né, que é uma coisa que de busca de Deus. Eu estava conversando ali fora com um rapaz, ele estava falando comigo, eu estava falando com ele o seguinte, cara, Deus ele é maravilhoso. Nos momentos das nossas lutas, das nossas batalhas, ele nos sustenta. Se nós estivermos buscando ele fielmente e agarrado com ele ali, tu vai passar por tempestade, raio vai cair do teu lado, tu vai passar pelo mar turbulento, tu vai entrar no deserto, né? De manhã a nuvem vai te botar ali sobre você,
À noite ele vai botar coluna de fogo, a presença dele vai estar como coluna de fogo à noite. Aí o pessoal pensa que a coluna de fogo é para quê à noite? Pra iluminar, né? Para iluminar E aquecer. e para espantar os animais que É. estão ao teu redor. Né? No deserto tem coiote, tem víboras, cobras venenosas, escorpiões, aranhas que se escondem dentro da areia. Mas a presença de Deus através do fogo espanta isso tudo. Aí você vem, pô, como é que vai ser, pai? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? A minha alimentação. A codorniz vai vir na hora certa. A água vai sair da rocha. O maná vai vir de manhã, mas não guarda o maná porque ele vai apodrecer. Porque no dia seguinte Deus vai te dar outro maná mais gostoso ainda. Então nós temos que acreditar nesse Deus que a gente serve. Sim. A gente tem que confiar nesse Deus que a gente serve. Sim. A gente tem que ter uma vida de busca e de oração. Né? Ser meio maluco. Porque, não, falando sério, Sim, é o mesmo. crente é doido. O cara, para crer no que não acredita, o cara tem que ser maluco. Por isso que eu falo pro pessoal lá da minha igreja. Tem uma senhora lá de 70 e poucos anos, a irmã Helenice. Ela quer fazer o radical. Falei, tu é a pancada da cabeça. Ela, para ter um pastor igual o senhor, tem que ser. Olha como é que eles falam comigo lá. Aí eu falo, a senhora vai fazer? É doideira, hein? O radical é doideira, é para maluco. Mas o maluco quer ser usado por Deus. Sim. Que quer mudar a história não só da sua vida, mas de outras vidas. Entendeu? Você olha e fala, tudo é radical, mas o que é ser radical? Tá atrás da nossa camisa e amar com o amor de Jesus é possível. Sim. O maior radicalismo é esse. Sim. É eu amar. Eu te amar é mole, que eu te amo mesmo. Amar. Amar também é mole. Amar essa galera que tá aqui é mole. Agora eu quero ver amar quem nos faz mal. Sim. Né? Quem chega para você e quer te pisar, quer te humilhar. Aí você chega e eu amo. E depois tu vê aquela pessoa caminhando do teu lado. Não entendeu? É profundo isso. Isso é Sim. coisa de Deus. Então, o crente é doido. Desde o tempo de Jesus, os crentes são malucos. Tem um fator. O mundo é ABCD. A vida do crente é obedecer. Obedece a palavra. É verdade. Obedece a palavra. Jesus disse para os caras assim. Aí chega aí. Carrega essas talhas de água aqui. Se não me engano, é 100 e poucos litros d'água. Carrega. Até lá o mestre Sala lá que ele tá pedindo vinho. Pô, mas eu chego pro Eliezer, enche aí de água aí. Eliezer encheu de água e leva lá, firma. Qual é, pastor? Tá maluco? Se a água... Eles não poderiam ter falado isso? Por que o milagre aconteceu? E obedeceram. Porque obedeceram. Entendeu? O milagre aconteceu porque os caras obedeceram. Sim. Os caras pegaram, carregaram lá. E quando o mestre Sala falou o quê pro noivo? Melhor Chega vinho. aí. Pô, a gente bota o pior sempre por último, o melhor na frente. Tu traz o melhor vinho agora. O que o pai faz é sempre melhor. Sim. Não o que nós queremos, mas o que ele faz em nossas vidas é sempre melhor. Essa semana retrasada, minha esposa, que vocês conhecem também, que é uma doida, né? Que ela me acompanha, Sim. né? Então, eu amo demais a minha esposa. E Deus, ele tem falado que ele tá fazendo o melhor pra gente. Nós aceitamos um desafio como pastor. E eu falei assim, Deus, eu tô aqui. Eu não tô vendo as coisas acontecerem não, mas eu quero o que vai acontecer. E ela tá do meu lado carregando a talha d'água pro mestre Sala. Eu sei que quando chegar no mestre Sala, ele vai falar aí, o vinho que vocês trouxeram é o melhor. Sabe? Eu quero ser um daqueles doidos que o cara tá morto há 4 dias e a pedra tá lá. E o mestre fala, empurra. Eu quero ser um dos caras que empurra a pedra. Pô, tu é maluco, tu vai empurrar a pedra, o cara tá fedendo, meu irmão. Olha quem mandou. Olha quem mandou. Sim. Eu tava ouvindo uma pessoa falando sobre o afastamento do evangelho. A minha teoria é, nunca teve com Cristo. Porque aquele que está com Cristo não se afasta. Entendeu? Ele toma o melhor. Ele tem o melhor com ele porque ele vai se afastar. Entendeu? Sim. A visão é essa. Falo muito, né?
Mas tá. E o senhor falou um pouquinho sobre tudo que a gente consegue com Cristo, estando com Ele, né? E que há um se nessa questão, que se houver busca, nós teremos tudo isso. E fala um pouquinho pra gente, porque a gente percebe essa necessidade que nós temos hoje de mais busca. E aí, para ter mais profundidade com Deus. E aí, você pode falar um pouquinho mais pra gente com relação a isso? Jeremias 29, 11 e 12. Não, desculpa, 12, 13 e o início do 14. Orarás a mim e eu irei. Invocarás, clamarás a mim e eu irei. Orarás a mim e eu ouvirei. Buscar-me-ás e me acharás quando buscardes de todo o vosso coração. O próprio Deus fala, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Teu coração tem que ser rasgado diante de Deus. Sabe? Tem pessoas que querem buscar a Deus de uma forma que buscar a Deus, ter intimidade com Deus, é buscar uma vida de santidade. É doideira, mas é buscar uma vida de santidade. Não adianta você fazer a obra de Deus incessantemente, fazer isso e você não buscar a santidade. Vai ser em vão, cara. Eu acho tremendo quando Paulo e Silas estão na prisão. Eles poderiam escolher o quê? Senhor, eu estou te servindo, pregando o teu evangelho e olhando para o alto. Por isso que eu estou olhando para o alto. Pregando o teu evangelho, fazendo isso, fazendo aquilo. Aqui estamos tomando chibatada, cara. Estamos apanhando. Mas os caras falaram, não, meu irmão. Senhor, eu estou aqui, eu te louvo, eu te glorifico, porque o teu nome foi exaltado entre as nações. Eu estou aqui porque eu prego o que eu acredito. Eu amo o Senhor e eu vou continuar dando a minha vida pelo Senhor. Eles começaram a louvar a Deus. Outro dia eu estava lá na igreja, eu não sei cantar não. Mas quando eu estava pregando sobre esse texto, eu vi aquela mensagem. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Aí você olha e você, será que esses caras, se tivesse esse hino, os caras estavam cantando esse hino. E ele falou assim, aí cara, caso é o seguinte, eu tô aqui. Aí o que houve? As cadeias foram abertas, os grilhões foram arrebentados. Os caras estavam cheios de chibatada nas costas, encostando na madeira. E eles botavam os pés deles para cima, sabe por quê? Para que não haja circulação de sangue. Quando tem apoio, há circulação. Eu acho que quando nossos pés estão assim, não tem muita circulação e as pernas incham. Isso é tortura. E foi quebrado ali. E o mais interessante é que quando o cara ia se matar, não se mata não, cara. Eu tô aqui, poxa, fica tranquilão. E o melhor ainda, que presos que estavam ali, que deveriam ser ladrões, assassinos, continuaram dentro das suas celas. Por quê? Porque existia a presença de Deus naquele lugar. O Espírito Santo de Deus habitava naquele lugar. Então os caras, eu não vou embora, esses caras estão cantando aqui, algo diferente está acontecendo em mim. Eu estou vendo a manifestação da graça de Deus, eu estou vendo, cara, é algo que está entrando dentro do meu coração e está mudando. E se tu for lá embaixo, nessa passagem, fala que os caras se converteram a Cristo, muitos se converteram a Cristo. E foram batizados, eu creio que não só a casa do carcereiro, mas aqueles caras também. Então, quando nós buscamos a Deus e a presença de Deus está em nós, quando nós chegamos nos lugares e começamos a falar e clamar de Deus, Deus se move naquele lugar. As pessoas sentem a presença de Deus naquele lugar. Sabe? E é tremendo, é tremendo. Eu senti a presença de Deus assim, quando a gente está sozinho. Eu estava vindo para cá. Aí eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, não sei onde que é não, mas eu falo que esse ônibus para lá, eu vou de ônibus. De repente senta alguém do meu lado, eu posso evangelizar. Coisa de maluco, né? Tu vai saindo querendo falar. E eu sentei, eu falei, papai, chegou lá em Madureira, papai, eu não sei onde que é essa parada. Bota alguém dentro do ônibus aí pra mim entender aonde que é esse lugar. Aí o cara entrou, o cara fez uma pergunta, eu falei, tu sabe onde que é? Pô, sei, cara. Acabou a Vila Militar, quando dobrar, dobrou, pum. Falei, papai, valeu, obrigado. Me trouxe, sabe? São coisas bobas que as pessoas acham que não, mas é o mover de Deus sobre a tua vida. Você sai de um lugar sem saber onde que é outro lugar e você vai e Deus te leva ali. Entendeu? Isso é o mover de Deus.
E hoje nós temos falado isso para a igreja, que nós temos que buscar a Deus de uma forma. O texto áureo da nossa igreja é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando nós começamos a ter esse pensamento, essa coisa dentro da nossa mente, pô, acabou, irmão. É Deus purinho na nossa vida. E agora você percebe também que existe uma geração que acredita que a gente precisa buscar a Deus para receber algo em troca. Sabe? Quando a gente dá o dízimo querendo ser sustentado, Barganha, quando a né? gente ora querendo receber. Vamos para a Bíblia. Vamos. Em Deuteronômio 10, eu acho que é aqui, deixa eu ver se é mesmo. Vamos lá, Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Meu irmão, Deus não é dono de agência de automóvel para te dar carro. Deus não é dono de imobiliária para te dar casa. Busque a Deus para que você tenha Deus na sua vida. Né? O Salmo 23 ele diz bem claro. É bem claro o Salmo 23 em hebraico. Eu não sei falar em hebraico não. Mas a palavra é mais ou menos assim. Adonai roi axé. O Senhor é o meu pastor, eu nem nada terei falta. O Senhor é meu pastor e não terei falta. Não vou ter falta de quem? Do pastor. Eu busco a Deus para não ter falta dele na minha vida. Porque eu sei que ele vai suprir todas as minhas necessidades. Lá na igreja, eu adotei algo agora que, por eu ser um pastor da Igreja Batista, teve que passar em sessão primeiro. Tô brincando, igreja. O que acontece? Eu pedi à irmã, que é tesoureira, que ela não colocasse mais os nomes das pessoas no envelope. Mas, pastor, acabou. Nós temos que ter consciência da nossa fidelidade a Deus. Isso é se você acredita que Deus vai te dar alguma coisa. Eu não dou o meu dízimo para ter algo. Eu dou porque a palavra diz que eu tenho que ser dizimista. Das primícias. O Velho Testamento, pastor. Então vamos lá no Novo Testamento de Coríntios. Paulo fala que nós temos que dar as primícias. Mas é da nossa plantação. Eu vou ficar calado, Senhor. Mas o que acontece? Eu não tenho que dar para poder receber. Senão meu coração não está presente. O meu nome não tem que estar ali em relatório de parede ou em relatório de tesouraria. Eu vou pegar e vou ofertar a Deus, vou entregar o que é de Deus, porque eu tenho consciência que eu tenho que fazer isso. Entendeu? Porque a palavra de Deus me fala que eu tenho que fazer isso. Acabou. Sim. E quando a gente vive uma fé baseada no que Deus pode dar, quando Ele não dá, a gente se frustra, né? Aí, E a gente tem muitas pessoas frustradas, decepcionadas com Deus. Sim. E como fazer essa pessoa entender que, na verdade, ela estava buscando ela mesma? porque você tem que pregar a verdade. Infelizmente, hoje, muitos não pregam a verdade. As pessoas pregam o que é necessário das outras ouvirem. Entendeu? É duro você chegar e falar assim, ó, vai se converter. Ué. Mesmo. Eu cheguei- Cômodo, né? Eu conversando com um rapaz outro dia, ele, não, pastor, eu tô na igreja há 10 anos. Eu falei, posso te fazer uma pergunta por tudo que você me falou? Ele, pode. Você quer verdadeiramente aceitar Jesus Cristo como único e suficiente salvador de sua vida? Porque você precisa se converter. Se você busca Cristo para ter algo, meu irmão, tá no caminho errado. Eu busco a Cristo porque eu amo. Eu tenho certeza que um dia eu vou estar com Ele na glória. Entendeu? O propósito do Evangelho é esse. Buscarmos a Deus para fazermos a vontade dEle sobre a face da terra. Aí entra nessa questão que você falou do eu. Do eu. Para que eu seja beneficiado. Geralmente, quando nós temos essa visão do eu, nós não olhamos para o nosso lado.
Não olhamos para o nosso lado. Só olhamos para nós mesmos. Tem um rapaz que eu amo muito, que se chama Vilmar. Ele pertence a outra religião. E eu tenho um carinho e um amor muito grande por ele. E uma vez ele falou algo para mim, eu falei, a Bíblia diz se eu tenho que amar a Deus como o meu próximo. O que você entende como próximo? É quem? Você agora é meu próximo, você está próximo de mim. É quem está do meu lado, eu tenho que amar aquele que está do meu lado. E você está do meu lado. Eu abracei ele, ele começou a chorar. E nós oramos juntos. E várias vezes eu tenho tido a oportunidade de falar do amor de Cristo para ele e orar com ele. Eu mando uma mensagem todo dia de manhã para minha igreja, uma pastoral. Bom dia, IBMED, Igreja Evangélica Batista em Marcílio Dias. Deus abençoe vocês, irmãos. Eu não vou abrir a boca aqui não, tá? Mas a igreja é bênção. Sim. Um grupo que tem abraçado a gente lá, tem amado o pastor, tem amado a esposa do pastor. Mas eu falando com esse rapaz, eu falei, tu é o meu próximo, cara. Eu tenho que te amar. Se é um morador de rua, eu tenho que amar aquele cara que tá ali. Sim. Entendeu? Mas infelizmente hoje o eu prevalece a minha vontade para que eu possa ser prevalecido. Eu não vou olhar pro firmo. Eu vou olhar para mim mesmo. Pô, tá tranquilão. Entendeu? Essa pregação hoje é culpa nossa, de liderança. A culpa é da liderança. Que não prega o verdadeiro evangelho. Que não fala que nós temos que amar o próximo. Que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas fica pregando um evangelho fútil aí de não, porque você vai ser próspero. Você vai, meu irmão, para com isso. Para com isso, busca a Deus. Trabalha. Corre atrás. Aí você vai ser próspero. Fica em igreja fazendo campanha não traz prosperidade não. Mas se você trabalhar, correr atrás, meu irmão, aí sim, aí tu vai prosperar. Entendeu? Deus te abençoa. Deus te abençoa. Sim. Deus te honra. Deus manifesta a graça dele. Aí sim, a manifestação da graça de Deus. Muitas vezes Deus também te prova. Porque Deus não prova ninguém não, mas Deus dá. Vem cá, filho. Isso daqui não vai te fazer bem. Então, nós temos que entender isso. Pregar o evangelho verdadeiro dentro das igrejas, falar do amor de Deus, falar quem Deus verdadeiro é, quem nós temos que servir. Entendeu? E como temos que servir. Entendeu? E existem também muitas pessoas que estão servindo a Deus por medo do inferno, né? Porque acha que Pô, mas é vou pro sinistro, inferno, né? é melhor É sinistro, né? Inclusive, nesse verão do Rio de Janeiro, o pessoal tá até evangelizando. Gente, se tá quente assim, imagina do inferno, se Pô, arrependa. não fale isso não, que eu fui no churrasco. Aí o cara parou do meu lado assim, eu não lembro se foi do futebol, eu não lembro. Né? Na época que eu jogava bola. Que agora, se eu entrar dentro de campo, eu sou a bola. Aí chegaram pra mim e falaram assim, pô, tá quente, hein? Tá quente o churrasco. Aí, a churrasqueira tá quente, hein? Olhei pra ele, falei, tu imagina o inferno, onde que tu vai arder? Caraca, os olhos do cara, ele olhou pra mim, qual é, Décio? Não faz isso não, cara. Falei, eu tô falando a verdade, se aqui tá quente, tu imagina o inferno, doido. Mas aí você fala isso, a pessoa tem medo de ir pro inferno. Mas é aí que eu te falo, se ela vai pra um local que prega Cristo verdadeiramente, que prega arrependimento dos pecados, a pessoa vai ficar, ela pode ter ido por medo, mas ela vai ter consciência e o medo vai acabar, porque aquele que tem Jesus, eu acho interessante é que quem tem Jesus tem 365 dias não temas na Bíblia, 365 vezes não temas na Bíblia. Então, pô, um dia tu acorda, tu levanta os olhos, o papai fala, não temas, eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aí tu já levanta assim, opa, pode vir o que vier, papai tá comigo, a gente vai pra batalha. Entendeu? Agora, ter medo do inferno, tem que ter mesmo. Vai pra Jesus, porque lá é quente, hein, irmão? É, que nem a Mayara falou aqui, tu tá vendo, o calor desse do Rio de Janeiro, o nego já tá reclamando, imagina o inferno. Verdade. Agora, para a gente diminuir, para Jesus crescer, a gente vai precisar lidar muito com o nosso orgulho, né? Com o nosso eu, com nossa vontade. Porque às vezes a gente também, nessa barganha com Deus, a gente fala: Poxa, Deus, mas eu te sirvo. Por que eu tô passando por isso, sabe? Por que eu tô na prisão com Paulo e Silas? E às vezes parece uma coisa de alguém que seja novo no evangelho, mas a gente vê no radical que às vezes pessoas são pessoas antigas no evangelho, tem sentido isso, tem passado por isso, tem desanimado, tem desistido da igreja, tem virado desigrejado, né? E como lidar com isso e por que você acredita que as pessoas estão assim? Primeiro, as pessoas que estão assim, você falou de Paulo e Silas. Eu vou dar um conselho que tenha a visão de Paulo e Silas, de louvar e adorar o Senhor nas horas das lutas e das dificuldades. Agora, a outra questão, qual que tu foi? Por que elas estão assim? Porque você acredita que as pessoas estão assim. Pelo início que eu falei da outra pergunta. O ensinamento da palavra de Deus. Eu vejo que a Bíblia, quando ela é ensinada verdadeiramente, quando ela é pregada verdadeiramente, quando você vai para uma escola bíblica dominical, que você tem uma visão de Deus, de montar uma lição, de ensinar as pessoas a verdade, né? Muitos tempos as pessoas falam: o pastor está perdendo tempo de fazer essa lição. Não, o pastor está ganhando um tempo para que ensine a igreja nas escolas bíblicas dominical. E muitos que estão se afastando não são frequentadores de escola bíblica dominical. E nem fazem devocional. E nem fazem devocional, né? Exatamente, um devocional muito bom. De vez em quando eu chego lá em casa, minha esposa briga comigo. Nós não lemos a Bíblia junto, mas ela está com a Bíblia aberta lendo. Aí eu sento, oro com ela, sabe? Hoje, quando eu saí, eu falei: filha, me abençoa para me poder sair. E porque ela é minha carne, cara. Agora, as pessoas se afastam e desanimam, eu acho, por não conhecerem verdadeiramente a Deus. Sim. É isso que a gente está falando desde o início, que Atos 3,19 é de umas divisas lá da nossa igreja que diz: arrependei-vos e convertei-vos, e serão apagados os vossos pecados, e haverá refrigério pela presença de Deus. Quando o refrigério vem pela presença de Deus, como estava ali com Silas e Paulo, o que acontece? Nós nos afastamos de Deus. Eu continuo falando que eu sou um dos grandes culpados se alguém se afastar da minha igreja. Porque eu tenho a responsabilidade de cuidar das almas deles, né? Essa é a minha visão. Não estou falando que é a visão dos... É minha visão como pastor. Sim. Entendeu? Então, eu oriento. Agora, se a pessoa quer tomar a sua decisão, aí ela com Deus. Sim. Aí eu já falo: papai, esse sangue daqui, o senhor não vai colher não, mano. O senhor já tá vendo o que eu tô falando. Entendeu? O afastamento é falta de conhecimento de Deus. Sim. E como ter mais conhecimento de Deus? Lê a Bíblia. Aí entra o devocional. Não só devocional. Sim. Quanto tempo a gente perde na frente da TV? Eu falo porque eu também era viciado, tô tentando cortar, minha mulher tá me batendo e tudo para me sair da TV. É uma coisa triste. Quanto tempo a gente perde na frente da TV? Muito. Ou da rede social, né? É. O próprio telefone. Telefone, rede social, quanto tempo, Sim. né? Então, se nós nos apegarmos mais a Deus através da sua palavra, sai pro teu quarto, ora, cara. Tem momentos que eu tô em casa, o Espírito Santo de Deus começa a me incomodar, e eu falo com a minha esposa: filha, eu vou pro quarto para orar. Mas ela sabe que eu vou orar no telefone para os membros da igreja, para alguns irmãos. E o Espírito Santo de Deus nos conduz a orar. Né? Tem dia que Deus me acorda de madrugada e fala: papai, deixa eu dormir.
Aí eu vou ter que orar pelos irmãos. Nós temos que ser obedientes a Deus. Sim. Então, muitas vezes a gente está perdendo o nosso tempo com coisas fúteis que a gente pode estar conhecendo a Deus. Sim. A gente pode estar tendo mais intimidade com Deus, né? Maiara falou sobre a intimidade com Deus. Cara, eu busco isso todo dia, porque eu acho que quem busca ter uma intimidade com Deus na palavra e quem busca ter uma intimidade com Deus em oração nunca acha que tem intimidade com Deus. E falando um pouquinho ainda sobre o devocional, o que é o devocional para você? E como é que a gente desenvolve uma vida devocional? Buscar a Deus. Leitura da Bíblia, como eu já falei aqui. Mas o devocional é o teu caminhar. Você sabe o que D.L. Moody falou? De 100 homens, 99 vão olhar para você, um vai ler a Bíblia. Paulo ele fala, vou pedir licença aqui para poder. Paulo ele fala lá em Coríntios, 2 Coríntios 3. Paulo ele fala o seguinte: porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Agora a gente toma essa daqui, Igreja Viva do Senhor Jesus. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Pô, tu é a carta viva de Cristo, cara. O nosso devocional é esse. É nós sairmos na rua e sermos carta viva de Cristo. Aí ele fala que, porque já se manifestou que vós sois cartas de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Porque Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos, ou de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, cara, vem de Deus. O nosso devocional é viver Deus 24 horas. Não, assim, eu tento, né, cara? Tem hora que a gente sai da graça, né? Tem umas pessoas que a gente tá na hora de pegar uma vara de goiabeira, dar uma costa e jogar água de sal grosso, né, maluco? Não, tem uma enviada aí que só a misericórdia do Pai. Mas se a gente começar a buscar ter essa visão, a gente vai mudar, cara. Isso é ser radical, Sim. né? Radical. É abandonar o mundo e viver para Deus, cara. Pô, é difícil pra caramba, cara. É muito difícil. Mas se a gente se converter, quando aquele texto que eu falei, arrepender todos os dias e nos convertermos todos os dias, haverá refrigério pela presença do Senhor nas nossas vidas. Entendeu? E vale a pena, né? Agora a gente falando assim de Deus, dá nem vontade de parar, né? A gente tem vontade de ficar conversando. Mas a gente sempre termina o episódio pedindo para dar um combustível da semana pro pessoal. Então, diante de tudo isso que a gente falou aqui, qual combustível, qual mensagem você quer deixar para os radicais? Eu quero deixar a mensagem para buscar a Deus de uma forma diferenciada. No Salmo 23, versículo 1, né, o Senhor é meu pastor e não terei falta. Eu não vou ter falta do pastor. Então ele vai me levar a pastos verdejantes, as águas tranquilas, vai refrigerar a minha alma por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter mal algum, porque Ele está comigo. Eu quero deixar esse combustível. Tenha Deus na tua vida. Busque a Deus de uma forma como você nunca buscou, para que Deus possa ser o Senhor verdadeiro da tua vida. E nas horas da sequidão, a água sai da rocha. Na hora da necessidade, a cordonize vem e o maná cai. À noite, se você estiver com frio e os animais quiserem te pegar, a coluna de fogo está presente. Deus na tua vida é Deus presente. Ser radical é amar com o amor de Jesus é possível. Deus abençoe.
Amém. Amém. Nossa, depois dessa palavra aí, É tu verdade. se arrependeu agora. Vai ficar quentinho. E para você que tá aqui nos acompanhando até agora, comenta aqui embaixo qual a palavra, amor. Vou botar uma palavra diferente hoje. Maná. Maná? Ô, maná. Tem que ir diariamente, né? Maná diário. Gente, então, se você assistiu até aqui, comente Maná aí, pra gente saber que você assistiu. Se inscreva no nosso canal, dê like nesse vídeo. Se você tá aqui até agora e não deu like, não te entendo. Tem que mesmo. dar o like aí, cara. É muito importante para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante. E a gente teve uma palavra aqui que eu tenho certeza que edificou a sua vida e pode edificar Sim. muito mais vidas. Então, compartilha aí com alguém, tá? E até a próxima, é isso. Até a próxima, Muito galera. obrigada, pastor. Valeu. Tchau. Obrigado, pastor.